Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Ana Amália Alves, da Faculdade do SESI, dou aula de literatura no curso de linguagens, de licenciatura em linguagens, onde a gente forma professores por área de conhecimento, né, nas linguagens, e sou responsável por todas as unidades de literatura, o que é uma grande honra para mim, como eu sempre digo. Tento, dentro das unidades de literatura, colocar bastante coisas, bastante atividades, além das leituras, trabalhar com a escrita dos alunos. Então, por que eu estou começando falando disso? Porque num evento online sobre o nosso processo criativo, eu acho que o nosso processo criativo ele nunca é solitário, né? Por mais que a gente esteja fechada numa sala tipo essa, produzindo o que é que seja a nossa linguagem, ou o que é que seja a nossa linguagem do momento, né? A gente sempre está em contato com quem produz algo também, em termos artísticos, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente pensar, não só para a gente entender a natureza do curso de linguagens da faculdade, que ele tem essa pegada mão na massa em vários níveis de formação de professor, mas também quando a gente pensa uma habilidade da leitura que a literatura propõe. Tem a pegada da mão da massa, que são as habilidades complementares, a escrita, a fala e a escuta. São fundamentais no processo criativo de todos que se querem um produtor de artes, mas também daqueles que serão professores e que vão estar trabalhando com produções de expressão em sala de aula, né? Então, uma das minhas unidades do momento é mediação de leitura, a outra é literatura e ensino, entre outras, né? Mas essas duas em especial, a gente está mexendo bastante com isso. Como que as outras habilidades podem entrar na sala de aula de literatura e devem entrar, né? Então, eu estou falando isso porque, enfim, toda essa conjuntura, eu acho que é um pouco o que eu queria trazer para vocês de como está se passando o meu processo criativo durante a quarentena, durante o nosso isolamento social, sanitário, sei lá o que é que a gente está vivendo. Acho que os nomes vão vir depois, né, do que acabar essa vivência toda. E, felizmente, superarmos e resistirmos. Mas tem a ver com tudo isso, ou seja, a gente nunca consegue estar num processo criativo se for só nosso, só muito individualizado e nunca mostrado para ninguém. Talvez a gente até consiga, em termos de alguns anos iniciais, né? Mas o desenvolvimento do próprio estilo, ou o que eu gosto de chamar do encontro da própria voz, né? O saber se escutar para saber o que é que a gente está fazendo quando a gente está se expressando nas nossas linguagens, com as nossas ferramentas, depende bastante das trocas com quem faz o mesmo, né? E nesse sentido, estar na nossa faculdade com essas unidades me enriquece muito. Então, uma das coisas que eu queria falar sobre o meu processo criativo na quarentena é obrigada aos nossos alunos, porque eles me permitem, né, ao confiarem nas nossas unidades, nas nossas leituras e nas atividades de criação que eu venho propondo ao longo das atividades, eles me permitem repensar as minhas próprias e guiar o que eu crio para mim mesma e como troco, né? E nesse sentido, a gente vai criando um grupo, né? Então, não só os professores ficam no grupo dos professores, mas todos aqueles que produzem, a gente sabe disso, né? Se você está assistindo isso é porque provavelmente você está falando do seu processo criativo durante a quarentena, é porque você tem um processo criativo, você está interessado nisso, né? Então, interessada. Então, você sabe que esses grupos que se formam, que trocam, que confiam, né? Que são os leitores beta ou os espectadores ou quem vai ter a vivência daquilo que a gente está criando, não depende muito de idade, de onde esteja, né? Vão criando-se estilos e nichos a partir daquilo que a gente produz. É bem curioso, né? Então, eu tenho alguns alunos que vão criando grupos entre eles. Por exemplo, um livro que a gente está editando, que eu estou editando, que está vindo e a edição faz parte do meu processo criativo da quarentena. Finalmente eu estou conseguindo transformar em papel muitas ideias e muitos arquivos que estavam só sendo criados no computador ou com as tecnologias, né?
Um dos livros que eu estou conseguindo fazer agora, que vai sair para uma edição independente, com autorização do nosso editor, do nosso diretor, o Eduardo Carreiro, com certeza já conversamos sobre isso, é a compilação dos contos que os nossos alunos que hoje estão no 4º ano de linguagens, né, nossa primeira turma que vai se formar, eles escreveram durante a nossa unidade no semestre retrasado de literaturas africanas de língua portuguesa. Nessa unidade, então a gente trabalhou obviamente a leitura do que é lusofonia, o que é a ideia de países de língua portuguesa em África, ou levando em conta Portugal junto, ou Macau, ou Brasil. Enfim, a gente fez, obviamente, as discussões teóricas necessárias, as reflexões necessárias, mas também nós lemos 2 autores fundamentais, né? O Ondiak, que é um jovem angolano, e a Paulina Chiziane, que é uma autora moçambicana. E a partir dos estilos e dos temas desses 2 autores contemporâneos, vivos, escrevendo em português, nos portugueses africanos, a gente teve aí atividades de criação de contos, né? Cada aluno, então, levou praticamente o semestre pensando nessas questões para produzir um conto no final. Alguns não produziram no final da unidade, isso é uma coisa legal de falar, que o nosso processo criativo, ele pode empacar se a gente der nota, né? Se a gente falar, pro dia 7, e se não fez, vai reprovar, né? Isso não é o ideal para o processo criativo de ninguém. Então, eles fizeram ao longo do semestre, entregaram quando puderam no final, não foi uma parte excludente da unidade, foi uma parte a mais, né? E todos fizeram. Os que não fizeram, fizeram ao longo dos próximos meses, uma me entregou ainda essa semana. Então, você vê como que os processos criativos, eles passam por muito tempo, né? E a gente está, então, nesse momento, eu estou terminando a edição, já estou toda empolgada com contato com o diagramador, já está sendo registrado na Câmara Brasileira do Livro, é um livro oficial, com ISBN e tudo, né? Então, nossos alunos vão se formar editados, publicados, né? Eles vão sair da faculdade com a publicação de um conto, uma produção literária deles. O livro vai se chamar Contando com Paulina Chiziane Ondiak. E algumas alunas ainda se propuseram, 4 alunas especificamente, se propuseram a ilustrar alguns dos contos, o delas próprias, e mais algum que gostaram e tal. Então, além disso, criou-se ainda um outro nicho, né, que um outro grupo, aí, isso eu estou falando de grupos de WhatsApp, de Zoom, enfim, de encontros online no momento, que é isso que nos permite, né, mas em que elas estão pensando técnicas de estilo, né, xilografia, para fazer as xilogravuras delas para ilustrar o livro. Já vou mandar para o diagramador também, etc. Então, assim, o que eu quero dizer é que a rede, né, no processo criativo, ela é muito importante. Sem hierarquias, sem prazos, sem tem que ser para esse semestre, não pode mais. Eu acho que essa quarentena está fazendo, como eu falei, né, colocar no formato físico muita coisa que estava na cabeça e que o tempo não permitia, mas que também isso, enxergar aquilo que a gente se preocupa, como o caso dessa aluna que quero escrever esse conto porque eu quero, e produziu, agora todos fizeram porque quiseram, no tempo que quiseram, né? E eu acho que é mais ou menos por aí o que eu estou querendo dizer. Então, a gente precisa estar em produção para se manter em produção. É bobo, é óbvio, mas é fundamental, né, entender isso. A gente não se torna um dia um escritor, um dia um pintor, um dia... A gente tem que ir fazendo disso uma parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então, em termos de quarentena, para não me prolongar muito, o que eu tenho feito de diferente? Eu tenho explorado outras linguagens. Por exemplo, eu já tinha tido acesso a essa máquina de escrever aqui, que é uma herança da minha mãe, que me presenteou com ela arrumada, consertada, funcionando certinho, com as tintas trocadas e etc. Então eu estou com a prática agora do dia a dia, escrever algo, nem que seja curto, mas de me dominar o ritmo, o espaço, o tempo, a força,
a diagramação, né, porque ela precisa de um começo diferente, o fato de não poder apagar, o fato de ter que prever onde acaba o papel e onde acaba a palavra, não justifica, né, aquele justificado do Word. Enfim, muitas coisas. Então, estou rolando um outro livro de poemas de tradução, que convidei alguns alunos também para participar, o professor Elton, que é o nosso outro professor de literatura inglesa e das unidades de língua inglesa, também está colaborando com esse outro livrinho nosso. Enfim, eu acho que a gente, então, na quarentena, eu estou levando isso em conta, tentando pegar outras linguagens, outras técnicas de fazer a mesma coisa. Então, além de escrever poesia, que é o que eu mais faço, ou traduzir poesia, que é o que eu mais faço, eu passei, então, a editar também, né, entrar no mundo de quem faz livros, escrevê-los um pouco mais manualmente, escrevê-los em forma de estilo também, né, tô com uma, não sei se dá pra ver lá atrás, não dá, mas aqui, tem uma coisinha de estilo para fazer em casa bem pequenininha, enfim, tô tentando pôr em... E outra coisa, além da poesia, passei também para contos, que é uma coisa que eu tinha internamente na minha cabeça, muitos contos escritos, alguns começados e numa versão ainda muito pessoal, ainda muito rascunho mesmo, né, no meu computador, e que agora estão ganhando formatos finalizados, totalmente conectados com o contexto da quarentena, que eu estou colocando no Medium, aquele site www.medium.com. Criei ali o meu perfil, como em todos, que eu tenho @AnaAmáliaAlves, né, isso é meu Twitter, Instagram, tudo. E estou ali colocando contos pouco a pouco, que tem a ver com a quarentena, mas não parece muito, sabe? Tem a ver por quê? Porque essa casa que eu tô aqui é uma casa na minha cidade de nascimento, que é Marília, né, no interior de São Paulo. Eu tô aqui porque, fugindo um pouco da quarentena, meus pais são idosos, estão aqui. Então, é o meu filho, meu marido e a nossa cachorra, que também não poderia passear mais tanto para fazer suas necessidades na rua em São Paulo. Precisamos sair e ajudar meus pais. Então a gente conseguiu essa casa mais ou menos próximo da deles para ajudar com coisa pequena, que na verdade eles nem querem a nossa ajuda, e a gente acabou ficando por aqui. Tem pouquíssimos casos de contaminação e morte em Marília, então a gente está se sentindo um pouco mais seguro, mas mesmo assim estamos totalmente confinados dentro da casa. Mas tudo isso para dizer o quê? Que estar de volta na minha cidade de nascimento fez esses contos serem recriados em outra perspectiva, que é a perspectiva da memória, né? Então, e ao mesmo tempo, como a gente está aqui, nessa situação de coronavírus, que muitas pessoas, tive uma conversa com o André acho que vai se lembrar disso, que ele falou, poxa, muitas pessoas, elas não sabem, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Isso é muito da ansiedade do que a gente está sentindo, né? Então, isso também joga em cima do processo criativo. Por que eu fiz um Medium? Porque eu não sei de nada também, né? Então, não só as minhas unidades eu fiz de uma forma que tudo ficasse visível ali na plataforma que a faculdade está usando, caso algum professor precise assumir daqui, né? Isso a gente tem que pensar nessas coisas de agora em diante. Então, também, esses contos, assim que eu estou finalizando esses rascunhos que eu tinha, transformando em tons de memória do que eu estou lembrando de estar nessa cidade que eu não estou, porque eu estou trancada no meio dela, mas... eu quero a publicação imediata, eu quero a leitura imediata, eu quero saber o que o leitor achou no momento. Então, eu não estou esperando para compilar num livro de contos. Eu já estou colocando no Medium e talvez um dia eu transforme num livro de contos. Talvez de uma forma bem manual, com a máquina, com estilo de capa, costurando, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, costurar caderninhos, fazer uma encadernação manual. Então, mas eu queria o imediatismo da leitura, né? Sobre isso. E tô tendo algumas voltas, assim. Um dos contos fala da separação dos pais de uma grande amiga, dela me contando isso quando tínhamos, sei lá, 6 anos, talvez. E sei que causou enfim, os pais ali leram aquilo e entraram em algumas crises aí. Então é mais ou menos isso que eu tô falando. O nosso processo criativo dentro da quarentena talvez resolva algumas coisas e traga para o agora algumas coisas, né? Então acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Confiem na sua rede de produção, né?
estimulem a sua rede de produção para além de leia isso aqui que é muito bom, além do deglutir, além do inserir, né, obras, livros, poemas, arte que são muito boas, muito bons, também responder a elas, né? Também ter uma forma, nem que seja muito sua, ainda muito em rascunho, como eu falei, que fiquem anos no seu computador. Façam backup, hein, gente, salvem bem essas coisas. Parte do processo criativo é salvar e organizar suas coisas, isso é fundamental. Pasta e caderno para tudo, tá? Então, além disso, criem, faça sair de você, não só entrar em você toda essa arte, mas sair de você, né? Isso das mais diversas formas. A gente está num momento em que talvez carregar a máquina de escrever nesse momento tenha sido um privilégio, né? Eu acho que não dá para falar para todo mundo sair por aí arrumando suas máquinas, enfim, mas algumas coisas são um pouco mais acessíveis, por exemplo, sei lá, tinta a dedo de criança que custa R$3 nas livrarias, nas papelarias, coisas assim. Eu acho que a gente pode pensar para não ficar parado, tá bom? Olha, chegou um outro processo criativo aqui. Eu tô fazendo um vídeo. Temos que tirar o filho, que foi talvez o maior resultado de criação da vida aqui. Vou trabalhar em casa, é isso, né, gente? Tá bom? Então, mas é fundamental inserir toda essa leitura, toda essa arte de fora, porque sem repertório a gente não cria, tá? Sem saber o que é a memória na literatura, eu talvez não estivesse criando esses contos. Para mim, pelo menos, em termos de processo criativo, uma certa metodologia de estudo, além dessa prática constante, é importante. Definição de conceitos, etc. Então, o que eu quero dizer não é abandone, não é pare de escutar a música e vai fazer sua música, não é isso. Escute muito, mas faça também, né? Debata conceitos com seus amigos, com a sua professora, com os textos, com as provas, mas pense nos limites dele, até onde eles vão, quais são. É isso, tornar-se ativo, né? Talvez um dos ganhos desse momento de isolamento tenha sido isso, que a gente sente a necessidade de estar ativo, ao mesmo tempo que a gente se sente muito incapaz, né? E alguma ação quase impossível, sair à rua, juntar o pessoal, fazer alguma mudança acontecer. Muita gente está muito ansiosa porque não consegue sentir que dá para fazer isso, né? Então, pela arte, a gente sente que dá, nem que seja a minha arte comigo mesma, só para aquele grupinho de 5 ou 6 que eu sei que me leem e que vão me dar uma devolutiva e falando, essa passagem não funcionou, essa aqui funcionou muito, nossa, essa aqui eu chorei, nossa, essa aqui meus pais brigaram por causa daquele divórcio. Já nos coloca no momento presente, já nos faz sentir que estamos vivos e fazemos parte de uma rede de seres pensantes e ativos, que eu acho que talvez isso que torne o ser humano completo, né? Ter uma voz própria, reflexiva, dentro de uma rede de seres pensantes e ativos, né? Pelo menos para mim isso é uma das definições de felicidade, então que talvez eu tenha acabado de criar agora. Então, obrigada pela possibilidade de fazer esse vídeo. Sinto muito não estar presente com vocês nesse debate, eu gostaria muito. Não estou, porque por razões aqui de trabalho doméstico, horário do meu marido, eu preciso ficar com o filho e preciso gerenciar outras coisas aqui na casa nesse momento, tá? A gente faz uma alternância, como somos só nós dois, ele fica um momento, eu fico com o outro, com a criança e com a casa. Então, a gente está dentro da mesma casa sem se ver, como a maioria de muitos casais, eu acho, né? Tá? Então essa é a realidade do porquê eu não tô, sinto muitíssimo, gostaria de estar trocando mais do que enviando, mas espero que essa reflexão venha para ajudá-los a estarem comigo, produzindo, criando, xeretando cada vez mais, tá bom? Um abraço a todos, obrigada Semana Acadêmica pelo convite. Parabéns à nossa faculdade por estar mantendo o ritmo do trabalho e por toda a humanização que está conseguindo criar. Eu sinto isso, né, nas reuniões de professores e tudo mais. Obrigada, André, por me deixar falar sobre isso. E é isso. Estejam em contato, leiam muito, escrevam muito, produzam muito.
Tamo junto, é isso? Um abração. Tchau, tchau.